Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu tenho a presença ilustre da doutora Shana Vendrúsculo. É muito bom ter você aqui, Shana. Obrigada por ter se disponibilizado a vir, pelo teu tempo. Estou muito feliz com você aqui, tá? Eu vou apresentar, então, o currículo da doutora Shana. Eu acho que o principal deles é ser mãe, né? É ser mãe do Antônio e da Rafa. Quantos anos está o Antônio? Olá a todos, oi Jéssica, obrigada pelo convite. Então, o Antônio tem 9 anos e a Rafaela tem 7. Tá bom. Então, a doutora Shana é médica. A especialidade dela é ser pneumologista pediátrica, né? Além disso, é mestre em atenção integral à saúde e docente da Unijuí. Tem muitos papéis. Shana, muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes de eu começar a nossa conversa, eu queria aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Então, a gente tem como patrocinadora as farmácias JK. As farmácias JK foram fundadas aqui em Santo Ângelo. Elas estão localizadas próximo ao antigo terminal rodoviário, aqui de Santo Ângelo, no esquina do Hospital da Unimed e em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo. Tá? E também queria agradecer a clínica de desenvolvimento, a UpKids, que é uma clínica de referência em atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia para crianças e adolescentes, certo? Shana, então vamos começar a nossa conversa. Shana, eu queria saber como é que foi tua trajetória, por que tu escolheu ser médica, por que tu escolheu ser pneumologista, quando que entraram o nascimento das crianças, como é que foi tudo isso? Então, eu desde pequenininha já queria ser pediatra, né? Então, quando eu era criança, eu já falava que seria pediatra. Então, nunca pensei em outra possibilidade, né? Eu fiz a minha graduação na Universidade Luterana do Brasil. E aí, como eu já estava pensando em pediatria, já fui passando por estágios e acabei conhecendo, então, o Hospital São Lucas da PUC e lá o serviço de pneumologia pediátrica. E aí, então, já me apaixonei, assim, pelo serviço, pelo trabalho de todos os profissionais lá. E aí, eu já me direcionei para realizar, então, a pediatria lá no Hospital São Lucas, já com o intuito de realizar também pneumologia pediátrica lá. E aí, então, fiz toda a minha formação pós, né, universidade no Hospital São Lucas da PUC, 2 anos de pediatria, 2 anos de pneumologia pediátrica. Tem que fazer pediatria para depois fazer pneumologia pediátrica. Aí, engravidei durante a residência de pneumologia pediátrica. E aí, o Antônio veio ali durante a residência. Durante 8 meses eu ainda fiquei morando em Porto Alegre com ele, né? Para depois retornar, porque eu sou de Juí, né? Tu é natural de Juí. Sou natural de Juí. E aí, então, retornei a Juí. Na verdade, primeiro retornei a Três Passos, que meu marido é de Três Passos. Nós ficamos um período, assim, 1 ano e pouquinho em Três Passos. E o meu filho, então, foi diagnosticado com autismo. E aí, na época, então, eu já estava realizando algumas terapias em Juí. E aí ficava complicado, assim, a logística de ir. Ele chegava dormindo em Ijuí, a estrada. E então, nós resolvemos mudar a Ijuí, né? E aí, o meu marido faz a logística ao contrário. Ele vai todo dia Três Passos. Mas é mais fácil, É mais daí, fácil, né? é mais fácil. E, Shana, quando tu tem médicos na tua família, por que tu achava interessante a pediatria desde pequena? Como assim? Não sei nem quando começou isso, né? Mesmo? Mas ninguém da área da saúde, né? Agora tem mais pessoas da área da saúde. Mas quando era criança, não tinha ninguém da área da saúde, né? E aí, não sei nem como começou isso, mas eu lembro já desde criança falar que seria pediatra, né? E aí, a pneumologia pediátrica veio depois. Depois também veio a pandemia, né? E aí, na pandemia, eu iniciei o mestrado. E porque diminuiu um pouco o movimento. Isso, diminuiu um pouco o movimento do consultório, enfim, atendia mais hospitalar, e o volume de crianças não era grande na pandemia, né? E aí já iniciei também na docência na Unijuí e na preceptoria da residência médica de pediatria do Hospital de Clínicas de Juí também. Que legal. Nossa, é muita coisa, um monte de coisa, na verdade, né? E quando tu foi tentar o processo seletivo para medicina, assim, como é que foi? Foi como tu esperava? Foi difícil?
Assim, naquela época não foi fácil, assim, eu lembro de... Sempre foi muito Sempre difícil, foi difícil, né? né? No ano que eu passei, era em torno, acho que de 30, 40 pessoas por vaga, né? Hoje eu até não sei como Acho que que tá. ainda está bem disputado, né? Mesmo com a demanda maior, demanda maior não, a oferta maior Maior. de instituições, né? E como é que tu se encontrou docente? Então, foi ali quando eu iniciei o mestrado, a gente começa a passar por estágios, né? E aí eu fiz estágio na biomedicina, iniciei as aulas, na época era pandemia, então a gente dava aula online. E eu tenho uma amiga de infância e comadre, assim, né? Que é professora. E aí ela é professora da medicina também, né? Ela é bióloga, mas é professora da medicina. E eu acho que ela, assim, foi uma Inspiração, inspiração, assim, que assim, legal. foi. E tu tem algum desafio, assim, como professora hoje? O meu maior desafio acho que é conciliar tudo isso, É difícil, né? É Nossa. difícil, né? São vários, eu trabalho em vários locais, várias versões, né? Sim. E, Xana, como que o nascimento do Antônio e da Rafa te transformaram, assim, transformaram a tua atuação como médica? Como é que foi essa virada? Porque sempre quando nasce um filho, muda alguma coisa na nossa vida, né? O que mudou pra ti, Acho que assim? mudou completamente, mudou tudo. Ai, mudou tudo. Então, eu acho que eu sou uma pessoa há 9 anos, há mais de 9 anos atrás, e outra pessoa há 9 anos, né? Eu acho que quando o Antônio chegou, assim, ele mudou completamente a minha vida, né? Ele me ensinou a cuidar, né? A acolher, a amar, assim, um amor incondicional, né? Quando eu penso que eu já amava ele, tudo que eu podia amar, eu descobri que eu podia amar ele mais ainda, né? Então, acho que ele mudou. Eu acho que mudou tudo. Depois veio a Rafa. E aí a gente brinca que ela é a cerejinha do bolo, né? Porque eu já tinha aquele amor imenso pelo Antônio, a nossa vida mudou completamente, assim. Sim. Eu já estou com meu marido há 18 anos, né? E há 9 só, com filhos. Então, ele também pegou junto, assim, né? A nossa vida mudou Isso é muito bom. completamente. Nós dois fizemos tudo, acho que toda a nossa rotina, tudo que a gente faz e pensa é pelas crianças, né? E aí, quando veio a Rafa, assim, a gente diz que ela é a cerejinha do bolo, porque daí multiplicou mais ainda, né? Então, eu acho que sim, eu acho que, principalmente, né, essa diferença, essa virada de chave com o Antônio, muda completamente, né? Porque eu acho que a maternidade vem com empatia, né? Isso deu me colocar no lugar do outro, ainda mais na minha profissão, né? Então, cada mãe, cada pai que eu atendo dentro do consultório, eu me coloco no lugar, né? Daquela mãe, daquele pai. Então, por mais que eu vou dizer assim durante o atendimento, não, é um resfriado, né? Tá tudo bem, não é nada, né? Não que não seja nada, mas que a gente vai ter que Não é esperar. muita coisa grave, não é grave. Não é assim. grave, não precisa de uma medicação específica, a gente vai poder esperar. Mas eu me coloco no lugar daquela mãe que tá à noite sem dormir, né? Sim. Que para ela aquilo, né, esse resfriado para ela mudou toda a rotina dela, ela tá cansada, ela tá com uma criança doente, ela não sabe o que pode acontecer, ela não sabe como pode piorar. Então, eu acho que sim, eu acho que a maternidade vem com muita empatia, né? Não tem um paciente que entra ali que eu não me coloco, eu acho, no lugar da mãe. E eu falo muito isso para os alunos, né? Então, os alunos já estão acostumados. Eu sempre digo, a gente não pode comparar um paciente com outro, que o problema desse paciente é menor do que o problema do paciente que está lá fora. Porque para aquele paciente que está ali, aquilo é um problema, né? Aquilo a gente precisa resolver. Então, eu acho que muda, assim. Não que eu não tivesse empatia antes, mas eu acho que é diferente. Muda, vira muito a chave. Nossa. E agora, pensando assim como médica pneumologista, né? Tipo, eu, por exemplo, como odontopediatra, tem coisas que eu não abro mão. Escovar o dente é uma delas. Eu falo pros pais, é tipo trocar de fralda. Não tem opção, tem que escovar o dente, tem que escovar. E eu sei que a gente traz isso da nossa área pra maternidade também, né? Então, eu queria saber, assim, de ti, como médica pneumologista pediátrica, o que tu não abre mão com os teus filhos, assim? Qual é o maior cuidado que tu tem em relação a isso, a eles, sabe? Eu acho que eu tento, né, seguir a maior parte das orientações que eu digo em consultório. Então, quando eu falo assim, para aumentar a imunidade, a gente tem que ter uma alimentação saudável, né, equilibrada, tem que ter sono regular, tem que realizar exercícios físicos, manter o calendário vacinal em dia, brincadeiras ao ar livre. Então,
E claro que eu tento levar isso, né, para casa e fazer o máximo possível que eu consigo. Mas lá eu sou mãe, né? E aí, como mãe, tem dias que eu vou estar cansada, tem dias que eu estou doente, tem dias que eu estou feliz, tem dias que eu quero sair da rotina. Então, claro que eu tento levar isso o máximo possível, seguindo essas orientações, mas nem sempre é possível. Adequado ao mundo real, ao no mundo caso, real, né? Mas eu tento, sim, né? Acho que até eu sou bem metódica em tudo que eu faço, então a gente consegue fazer muitas coisas, né, que eu solicito, mas obviamente tudo eu não consigo, né? E eu tenho também anjos assim na minha vida, né? Então eu tenho pessoas que me ajudam, né? Então eu tenho uma rede que consegue fazer boa parte do que eu disponho, né? Então eu tenho um filho que faz várias terapias de manhã e eu consigo trabalhar porque eu tenho alguém que leva ele nessas terapias, né? Então eu tenho pessoas que me ajudam muito a conseguir levar tudo isso para frente, né? O apoio é muito importante. A gente estava até falando sobre a questão da amamentação, né? Hoje a amamentação, se tu for pensar em livre demanda, exclusiva, faz muito mais sentido quando tu tem uma rede de apoio do que quando tu não tem, né? Isso. E nem sempre é fácil, né? E nem sempre é fácil. O meu primeiro filho não foi fácil, mas daí trazendo isso, né? Eu sempre, né, estudei que tem que amamentar exclusivamente para dar mais imunidade. Então eu sofri muito porque eu não conseguia e eu fui até conseguir, assim. Só que hoje quando eu olho para trás, eu penso, por que eu sofri tanto também, né? Eu poderia talvez ter dado um complemento e eu não dei nenhum complemento. Então, claro que a gente não acerta sempre, né? Mas a gente vai intenção tentando. é conseguir. Beleza. E, Xana, assim, eu queria agora um olhar mais... agora eu vou fazer minha consulta com a minha consulta. O teu olhar mais, assim, como médica pneumologista, tá? Mas antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, se você está assistindo a gente, né, escutando a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha com os teus amigos, curte o nosso episódio, que isso vai nos ajudar e impulsionar o podcast a chegar para mais pessoas levando tanta informação legal aí, tá bom? Bom, então aí eu queria o teu olhar mais de médica pneumologista. Vou fazer minha consulta, já disse, né? Mas quando eu pensei em conversar contigo, eu queria trazer alguns assuntos assim que estão bem na mídia ultimamente, ou que estão sendo normalizados. E um deles é o uso do cigarro eletrônico, ou do vape famoso, né? E a gente está vendo também, ao mesmo tempo, reportagens do quanto isso está fazendo mal para as pessoas, principalmente para os jovens, os adolescentes, né? Jovens com graves problemas em função disso, né? Enfim. Então, eu queria que tu pudesse nos explicar, assim, qual que é a diferença do cigarro eletrônico para o cigarro normal, né? Por que ele faz tanto mal? E de que forma a gente poderia ajudar essas pessoas que estão no vício a saírem disso, se tem alguma recomendação, se fosse os teus filhos, por exemplo, usando isso, o que tu faria, né, para tentar sair disso? Então, a principal diferença do cigarro eletrônico, né, para o cigarro tradicional é a maneira que a gente vai ofertar a nicotina e todas aquelas substâncias químicas que estão ali dentro. Então, o cigarro tradicional, convencional, a gente vai fazer a queima, a combustão do tabaco. Já no cigarro eletrônico, a gente vai aquecer aquele líquido que tem ali dentro, que vai ter também nicotina, vai ter outras substâncias químicas. Tem nicotina junto. Tem nicotina junto. E a gente vai aquecer aquelas substâncias e vai transformá-las num aerossol fininho que vai conseguir inalar. Então, a principal diferença deles é esse mecanismo que eu vou ofertar, então essas substâncias, e a diferença dessas substâncias. Então, a gente vai ter substâncias diferentes. O cigarro eletrônico, pelo dispositivo, pelos sabores, cheiros, né? Ele agrada muito os jovens. Então, a gente tem uma preocupação real porque o uso em adolescentes está crescendo muito, né? Então, hoje, a maneira que os adolescentes mais utilizam tabaco é através do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, ele é, sim, nocivo à saúde. Então, ele gera uma inflamação na via aérea, ele vai precipitar, ele vai exacerbar doenças respiratórias já existentes. Então, quem tem asma, ele vai sim exacerbar essa asma. Ele vai gerar também doenças crônicas, né? E doenças agudas naquele momento. Ele aumenta a chance, inclusive, de infecções. Então, a chance de eu ter uma infecção viral, bacteriana, ela vai aumentar nessa população que utilizar o cigarro eletrônico. E
ele não é isento, né? Ele vai sim trazer vários malefícios e ele acaba sendo mais utilizado. Então, um adolescente, um jovem, um adulto que utilize o cigarro eletrônico, ele acaba fumando uma quantidade muito maior do que quem utiliza o cigarro convencional, né? Então, ele acaba não, digamos, atrapalhando pelo cheiro, porque o cheiro vai ser bom, não vai ser ruim. Então, o dispositivo é legal, né? Tem vários tipos, várias cores. Então, acaba agradando, né? E eu acho que essa é uma preocupação real mesmo. Então, como que nós precisamos trabalhar com isso? Orientando, né? Então, essa orientação, ela tem que vir nos consultórios médicos, nas residências, os pais precisam conversar, né? Nas escolas. E os jovens, eles precisam saber dos malefícios, porque as pessoas hoje que mais terão malefícios serão jovens, porque eles terão mais tempo fumando, e quem já tem alguma doença respiratória. Então, eu acho que a orientação, né, é entrar e debater se deve ser um assunto que precisa ser falado, né? Eles precisam saber o malefício que tem aquilo e não achar que é só um vapor, né? E a questão da lei mesmo, ela engloba o cigarro eletrônico? Por exemplo, hoje a gente sabe que não pode fumar em locais fechados, né? O cigarro eletrônico, ele não é regulamentado no Brasil. Inclusive, ele não pode nem ser vendido, né? Meu Então, não existe uma lei, porque, na verdade, ele não pode. Não poderia nem ser comercializado hoje. E é muito comum, né? A gente vê nas festas, e impressionante. Eu achava até que era regulamentado. Não, ele não pode nem ter a venda dele, né? Não poderia nem existir. Exatamente. E, na verdade, eu acho que entra muito na questão, somado a tudo isso, a adolescência, que é um período muito difícil para os pais, né? E talvez o impor o limite ali é importante, né? Exatamente. E que esses jovens saibam o risco real, né? E não achem que isso seja indefeso, né? Porque parece que não é. E a propaganda inicial dele era essa. Era né? essa. Ele veio, inclusive, ele foi feito e veio a propaganda para ele, era para diminuir o uso do cigarro tradicional, porque ele tem menos nicotina que o cigarro tradicional. Mas não que ele não tenha, né? Só que como ele tem menos nicotina, realmente, só que como tu fuma uma quantidade muito maior do que no cigarro tradicional, né? Entendi. Então, ele acaba facilitando essa disseminação, né? A quantidade. E vicia tanto quanto... Tanto, a gente também vai ter esse outro problema, né? O vício na nicotina ali. Entendi. Beleza. Agora, eu queria, pensando no teu olhar clínico, assim, a gente vai conversar sobre, né, bronquiolite, asma, pneumonia, mas eu queria, assim, saber quais são as dúvidas que os pais trazem, as dúvidas mais comuns, assim, que chegam até você por meio dos atendimentos clínicos. A maior dúvida, com certeza, o meu filho está sempre doente. Ai, isso Deus, é normal. Meu Deus do céu. Eu acho que essa é a maior dúvida, sim, né? Eu acho que muitas vezes a maior parte das consultas não são... para um tratamento específico, mas mais para tranquilizar esses pais, né? Sim. Então, ao contrário do que a maior parte dos pais pensam, que aquela criança que está ali tem algum problema de imunidade, ao contrário disso, não. A maior parte dessas crianças que estão emendando, né? Uma semana infecção, sim, semana não. Exatamente, Semana sim, respiratória atrás da outra, elas não têm um problema de imunidade. Essas crianças, elas... têm ainda uma imunidade em formação, né? Então, elas têm uma alteração normal da normalidade. Então, assim, claro que quando essas infecções, elas são complicadas, graves, não respondem ao tratamento, abre um sinal de alerta e a gente precisa investigar a imunidade das crianças. Mas, na grande maioria, nós não estamos diante de uma alteração da imunidade. Então, o que seria o normal? O que é normal em relação a infecções respiratórias? Então, claro que é um número extremamente variado, vai depender muito de onde essa criança está inserida. Então, em média, uma criança ela pode ter de 4 a 8 resfriados ano, né? Mas crianças que têm só têm um convívio familiar, não tenham irmãos, elas podem ter 1 ou 2 resfriados, né? Síndrome gripal, enfim, durante um ano. Mas uma criança que vai na escola com menos de 5 anos,
na escolinha, na creche, ela pode ter de 10 a 12 infecções respiratórias. Então, esse número ele é extremamente variado, né? Sim. E quando a gente for pensar que uma criança com menos de 5 anos, um resfriado, nós adultos, um resfriado vai durar em torno de 7 dias. Na criança, ele pode durar 14. E se essa criança tiver 12 vezes infecções respiratórias em um ano, qual vai ser a média dessa criança? No outono e no inverno, ela vai ficar 2 semanas doente, uma bem, 2 doente, uma bem. E se ela se recupera bem, não fizer infecções bacterianas secundárias complicadas, é uma variação, é normal, não é? Eu sei que é difícil, né? Sim, claro. Eu também passo por isso na minha casa. Eu também tenho 2 crianças, né? Também tenho 2 filhos que tiveram atraso de fala e foram muito cedo para a escola para ver se conseguiríamos estimular, e eles acabaram ficando muito doentes. Mas é uma variação que existe, mas que está dentro da normalidade, né? E precisa para o sistema imunológico se formar, né? Exatamente. Precisa. A gente vai tendo contato com esses vírus, essas bactérias, né, ao longo ali dos primeiros 5 anos e vai formando o nosso sistema imunológico. E também a gente, como pai, uma hora vai dormir de novo, tá tudo bem. Vai dar saudade deles pequenos. Vai dar saudade, tá tudo certo. Quando eles estão bem, tá tudo bem, né? Exatamente. Bom, e aí agora, pegando um pouquinho do gancho do estar sempre doente lá, quando eu faço as consultas, eu pergunto na anamnese, já teve algum problema de saúde? Olha, não sei muitas crianças. Já teve bronquiolite quando era bebê, quando era pequeno. Já teve bronquiolite, não sei o quê. Broncopneumonia, enfim. Todo mundo já teve alguma questão assim. Mas eu queria conversar contigo sobre a bronquiolite, porque eu vi que esse ano, particularmente, parece que as crianças tiveram um surto aí de bronquiolite, né? E pelo que eu li, é das doenças com maior número de internações por crianças pequenininhas e até óbito, né, em crianças menores de 1 ano. Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho com nós sobre o que é a bronquiolite, de que forma a gente pode prevenir a bronquiolite, né? Então, se existe alguma coisa que os pais podem fazer para evitar isso. Então, a bronquiolite, ela é uma infecção, né, por um vírus de um local do nosso pulmão que se chama bronquíolo. Os bronquíolos, eles são, então, pequenos canais ramificados que ficam dentro dos nossos pulmões, que levam o ar para dentro e para fora. Quando um vírus infecta esses canais, ele vai produzir inchaço nesses canais, ele vai ficar demasiado, vai ter uma inflamação, então vai ter um inchaço ali e vai ter deposição de muco. Isso vai dificultar com que o ar entre e saia, né, essa troca. E aí, essa criança, ela vai começar com alguns sintomas. Então, essa criança, geralmente, no início, ela vai começar com sintomas como de um resfriado, né? Uma obstrução nasal, uma tosse, eventualmente febre, diminuição do apetite. E conforme essa inflamação ali dentro vai aumentando, né? Conforme essa infecção vai entrando ali naqueles canais e vai produzindo esse inchaço, eu vou tendo mais sintomas. Então, a criança, ela pode começar a ter uma respiração mais rápida que o normal, chiado no peito, dificuldade para respirar, dificuldade para ingerir os líquidos, os alimentos. E essa criança, ela pode até ter um quadro mais grave. Quanto menor a criança, mais potencialmente grave ela pode ficar, e aí gerar essas internações. Esses vírus, né, que podem causar, eles são disseminados facilmente de uma pessoa para outra. Então, o principal vírus causador da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, e a temporada dele, que a gente chama, vai de abril a agosto, né? Claro que em setembro vai ter ainda circulação, mas a circulação ela começa a diminuir. E esse vírus ele se dissemina muito fácil. Então, quando uma pessoa que está doente, infectada por ele, tosse, espirra, ela libera essas gotículas e vai passando de uma pessoa para outra. A gente pode, né, prevenir a bronquiolite, né? Como que a gente deve prevenir? Evitar o contato com pessoas que estejam doentes, né? Lavar as mãos frequentemente, evitar a exposição ao cigarro, né? Eletrônico e tradicional, né? Então, esses dispositivos, eles aumentam as chances de infecções. Diminuir, então, a exposição também à poluição interna em casa. Lareira, fogão a lenha, churrasqueira, tudo que queime madeira. E existe, então, no Brasil, né, que chegou ali no final do ano, uma vacina que a gente faz na mãe, na gestante, com o intuito de proteger o recém-nascido. Então, quem está grávida, é muito importante que converse com o obstetra para realizar essa vacina do vírus sincicial respiratório. E existe também um anticorpo
para o vírus sincicial respiratório, que a gente administra daí no lactente, no bebê, né? Então, também é importante quem tem criança pequena conversar com o pediatra, com o pneumologista pediátrico sobre essas possíveis maneiras de prevenção, né? E, Shana, tem como a criança se contaminar com esse vírus e não evoluir a bronquiolite? Não... A gente pode sim ter, a criança, né, pode ter contato com o vírus sincicial e fazer um quadro de viária superior, pode. Não são todas as crianças que vão ter, que pegam esses vírus. Então, o segundo vírus que mais causa bronquiolite é o rinovírus, que é o principal vírus do resfriado, Sim. né? Então, em algumas crianças, o mesmo vírus que em uma causou só um resfriado, na outra pode gerar uma bronquiolite, pode sim. E de que forma os pais podem, que sinal os pais podem identificar na criança para entender que aquilo é grave, assim? Tipo... Sempre, né, que a criança tiver uma dificuldade para mamar, né, ou se alimentar, que a respiração esteja muito rápida, que a criança, ela tenha algum chiado, algum barulho no momento de respirar. Se ela fizer pausas respiratórias, então ela tranca a respiração em algum momento e depois volta. Se ela fica roxinha, né, na boquinha, na pontinha dos dedos. E os pais conhecem muitas crianças, né? Então, ela tá mais molinha, nem sempre os pais no inverno, a gente enche às vezes de roupa e não consegue, um bebê pequeno não consegue. Então, tem que olhar, tem que ver se tem alguma coisa diferente nessa respiração. Tem que procurar atendimento. Beleza. Bom, eu lembro que eu tinha muito medo quando a Lisa era bebê da bronquiolite. Graças a Deus ela nunca teve, mas eu tinha muito medo. Às vezes eu olhava e pensava, meu Deus, tá me respirando meio rápido. Eu acho que eu vou ter que... Coitadinha. É uma sobrevivente. Filho mais velho é sempre sobrevivente, né? Eu queria conversar também com uma outra questão que é bem comum, que é a asma, né? Como que a gente consegue fazer o diagnóstico? Como é que estão os tratamentos agora? Como é que tá a condução dela para garantir uma qualidade de vida para essas crianças, enfim? Então, a asma, ela é bem desafiadora, né? Então, para o diagnóstico em criança, né? Então, o diagnóstico de asma em criança, ele é realizado clinicamente. Então, é através da história, né? Que essa família vem e nos conta, do exame físico. Também fazendo o diagnóstico diferencial, descartando outros diagnósticos que podem causar chiado no peito, que podem causar falta de ar, dificuldade para respirar. Então, tem outras coisas, doenças cardíacas, doenças imunológicas, que podem sim gerar refluxo, que podem sim gerar chiado no peito. Então, a gente precisa descartar tudo isso. Existem exames, testes objetivos que nos ajudam, né? O principal deles é a espirometria, mas nem sempre está disponível e nem sempre... todas as faixas etárias das crianças conseguem realizar. Então, a maior parte dessas crianças, principalmente crianças menores de 6 anos, o diagnóstico ele é 100% clínico, né? A gente vai ser pela história que essa família nos contar, pelo uso das medicações, né? Se responde a medicamentos para asma, se no exame físico eu ver indícios e se eu descartar outras doenças, né? O tratamento da asma, ele se baseia todo em medicações inalatórias, né? Então, todo não, mas praticamente todo. Então, vão ser dispositivos que vão entregar bem essas medicações lá para a via aérea inferior, onde a gente precisa levar. Existem medicações mais modernas, que são imunobiológicos, que são injetáveis, mas eles são reservados para os pacientes que não controlam a asma com as medicações inalatórias, né? Então, as medicações inalatórias, elas são um desafio também para a família, porque uma coisa é eu pegar uma medicação que eu vou colocar ali num copinho e vou dar para a criança tomar, ela tomou, foi a medicação. Agora, uma medicação inalatória, eu vou ter que saber mexer com aquilo, né? Então, se eu utilizar a bombinha, que a gente fala popularmente para os sprays dosimetrados, ele tem que ser utilizado com espaçador. Eu preciso que a criança fique sentada ou em pé. Parada, que já parece um leão, né? Respirando pela boca, se ela utilizar com a máscara. Se ela já não utiliza, se ela já utiliza um dispositivo em pó seco, ela vai ter que sugar aquilo e trancar a respiração por 10 segundos. Então, tem a aderência, a maior parte desses tratamentos, ele é realizado 2 vezes ao dia, durante um período prolongado, né? Uma doença crônica, então a gente precisa usar medicação 3, 4, 5 meses, às vezes. Então, a aderência também é difícil, né? Então, para a família, é um compromisso maior, é uma coisa a mais. Aí a criança entra em períodos que ela fica bem, que ela fica sem nenhum sintoma. Esse é o período mais perigoso, porque muitas vezes a família para de usar a medicação. Nem tem a medicação, às vezes, em casa. Daí param de usar porque a criança está bem sem a orientação médica, né? Então, isso não pode, né? Só pode descontinuar o tratamento
com a orientação médica. Então, o médico que está acompanhando, que já está diminuindo doses, que já está vendo que essa criança está há muito tempo sem sintomas, aí sim, pode ser descontinuado e sempre com a supervisão e sempre com um plano de ação. Quem tem um filho com asma tem que ter um plano de ação. Então, mesmo que essa criança está lá em janeiro sem nenhuma medicação, porque não entra em crise há muito tempo, essa família tem que saber o que fazer se essa criança entrar em crise hoje, né? Então, precisa ter isso por escrito e uma orientação do que fazer, né? Até esses dias eu atendi uma pacientinha pequenininha que tinha asma e os pais foram viajar para os Estados Unidos. E daí ela disse, nossa, eu tava com arsenal na mão, tava com toda a prescrição, porque ela, e é justamente que você falou, ela tava há muito tempo sem ter crises, mas... Isso aí, pode ter, é uma doença crônica, né? Exato. Pode ter a qualquer momento. Legal. Beleza. Agora, o próximo tópico é sobre a pneumonia, que também é algo bem comum, né? Que muitas pessoas tiveram ou têm. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre ela. A gente estima que as crianças que tenham infecções respiratórias de viéria superior, virais, podem ter complicações bacterianas após essa infecção viral. Então, a estimativa nessas crianças pequenas é que 3% pode evoluir para uma pneumonia, né? Então, quando a gente fala em 3%, parece um número pequeno, mas, na verdade, quando a gente vê na prática, tem muitas crianças hoje aqui, né, na cidade sendo tratadas para pneumonia. Então, a pneumonia, ela é causada, ela é gerada por uma infecção, né? Por um patógeno, um vírus, uma bactéria, enfim. Esses patógenos, eles podem infectar essa via aérea dessa criança, o que vai levar a uma resposta imune. Essa resposta imune dessa infecção gera inflamação, né? E é isso que causa os sintomas que a gente vê na criança. Então, os sintomas, eles são extremamente variados, né? Então, a gente pode ter o quê ali? Uma combinação de tosse, febre, respiração mais rápida, dificuldade para respirar, dor ao respirar, algum barulho ali que a família escute ao respirar. Então, a manifestação clínica, não existe um único sinal de pneumonia, vai ser uma combinação de sinais. E o tratamento também ele é extremamente variado, vai depender da causa, se foi um vírus, se foi uma bactéria, vai depender da idade da criança, da gravidade dos sintomas dessa criança, né? Então, o tratamento também, ele vai mudar muito, né? Às vezes, essa criança, ela vai tratar em casa e vai ficar super bem, às vezes tem vai precisar internar, isso, né? Então, cada criança vai ser ali, vai ter uma evolução diferente, né? Tem os relatos são bem variados. Tem uns que, sei lá, ficaram 20 dias internados no hospital, tem outros que em uma semana estava tudo resolvido. Isso, né? Ela pode ter algumas complicações graves, e aí, nessas crianças que têm essas complicações graves, a gente vai ter uma morbidade muito grande, então ela vai ficar muito tempo internada, né? Então pode ter derrame pleural, que é quando eu tenho esse extravasamento de líquido, precisa drenar, é doloroso, para recuperação é um tempo prolongado de antibiótico. Entra reabilitação. Então, é difícil, realmente não é fácil. Que medo. Ainda bem que o inverno tá acabando. E outra coisa, Xana, que eu queria conversar contigo, que também envolve uma questão respiratória, mas a gente estava comentando, né, que é um pouco mais a área do otorrino, mas que tem a ver com respiração também, que é a apneia obstrutiva do sono. Né? Às vezes as pessoas pensam que isso se dá mais em adultos, mas na verdade a gente tem crianças com essa condição, né? Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como os pais podem identificar os filhos com a apneia obstrutiva do sono, né? A gente sabe que roncar não é normal, dormir com a boquinha aberta também é ruim, uma respiração bucal. Mas quais são os sinais que os pais podem perceber na criança e que para entender que aquilo ali não está certo e que precisa procurar ajuda? Isso, então a síndrome da apneia obstrutiva do sono é quando eu tenho uma obstrução da via aérea superior na criança no sono, durante o sono. E aí o que isso pode gerar? Roncos, né? Pausas respiratórias, cianose, ficar roxinho ao dormir, engasgos, né? É uma posição para dormir hiperestendido, mais sentado. Então, essas crianças, elas vão ter um sono agitado. E quando essas crianças acordam, elas podem acordar com cefaleia, com irritabilidade, né? Agitação, hiperatividade, dificuldades na aprendizagem. Então, esses são os sintomas clássicos que a gente vai ver nessa criança. Mas o que está causando a apneia
uma variedade enorme de coisas. Então, pode ser uma amígdala grande, uma adenoide grande, obesidade. Então, tem várias causas, né? E aí, quando a gente vê uma criança com síndrome da apneia, a gente precisa ver qual é a causa disso para tratar. Então, o tratamento ele pode ser cirúrgico, pode ser ortodôntico, pode ser perder peso, né? Então, tem que avaliar como um todo essa criança. Muitas vezes pode-se precisar de uma polissonografia também, para a gente ter certeza desse diagnóstico, mas o tratamento ele é extremamente variado, porque tem muitas causas para que isso aconteça, né? E eu estava até pensando agora, voltando um pouquinho sobre a questão da exposição das crianças aos vírus. Existe uma parte dos pais que agora até não tem nada a ver com a apneia, mas é que eu estava pensando. Existe uma parte dos pais que coloca as crianças na escola por motivo de precisar colocar, né? Ou mesmo para ter o contato com outras crianças. E tem pais que deixam seus filhos em casa no sentido de evitar que eles fiquem doentes, né? E eu lembro que tu falou, assim, que colocou os teus filhos cedo na escola, né? Justamente. E como é que tu vê essa história, assim, de expor as crianças com outras crianças no ambiente escolar? Como é que tu acha disso, assim? Assim, a escola, a creche, ela é um ambiente extremamente seguro, né? De interação. Então, a criança, os pais terão certeza que essa criança está bem cuidada, Se desenvolvendo. Se desenvolvendo. Mas tem a parte da contaminação viral ali, né? Então, não tem como as crianças, elas encostam umas nas outras em dias frios. Então, a gente mora em um local com estações do ano bem definido. Então, um dia de chuva, frio, essas crianças, elas ficarão mais fechadas nessa sala, proliferando mais, né, essa disseminação de vírus. Então, tem crianças que conseguem se adaptar, né? Não é todas as crianças que não irão conseguir se adaptar a essas infecções. Mas agora, quando uma criança faz uma infecção grave ou infecções recorrentes, aí a gente precisa retirar da escola, se ela for muito pequena. Claro que a gente não tira crianças maiores da escola, mas uma criança pequena que faz infecções graves ou recorrentes, a gente vai ter que trabalhar na prevenção. E aí, sim, que tem que ficar usando muita medicação. Exato, aí tudo daqui a isso pouco fica conta. resistente, né? Muitas vezes a gente tira um mês também, espera a criança se recuperar, porque ela entra num ciclo. Quando ela entra num ciclo, ela já usou 3 antibióticos nos últimos 3 meses. Se ela ficar doente de novo, vai ser difícil novamente, Entra né? numa pneumonia aí que tu não consegue tratar. A gente precisa, então, segurar algumas vezes, principalmente aqui, né, no nosso estado, onde a gente vai ter esse aumento muito grande das infecções respiratórias de abril até agosto. Beleza. Tá. Agora, eu queria a tua opinião sobre a realização da atividade física, assim. Eu sou fã da atividade física, adoro, mas eu queria ver a tua visão, assim, como pneumologista mesmo, né? Qual é o benefício da atividade física? Se tem alguma atividade física que seja mais benéfica para a saúde pulmonar? Como é que os pais podem incentivar essas crianças nesse sentido, assim? Então, a atividade física ela é um hábito de vida saudável, né? Que traz muitos benefícios, que melhora, sim, a saúde das crianças e dos adultos também, né? Sim. Então, a atividade física regular, ela é segura e ela é orientada mesmo para os pacientes com asma, por exemplo, né? Isso, então, a gente sempre orienta a fazer. A atividade física, ela vai melhorar a capacidade cardiopulmonar das crianças, vai melhorar o controle da doença, vai melhorar, enfim, vai diminuir a pressão arterial, vai melhorar o colesterol, vai melhorar os triglicerídeos, vai melhorar, inclusive, sinais e sintomas de depressão. Então, a atividade física, ela melhora em muito a qualidade de vida, né? E a gente sempre orienta. Então, uma criança em idade escolar, ela deve realizar 60 minutos de atividade física por dia de moderada intensa. O que seria isso? Skate, futebol, basquete, correr. Claro que tem que ser uma atividade segura, né? Controlada por um familiar, mas que pode ser intensa, sim. E agradável para essa criança, né? Também ele pode vir até como locomoção, ir para a escola, né? Caminhando, correndo, de bicicleta, enfim. Então, a atividade física, ela deve ser, sim, regular, principalmente na idade escolar. Antes da idade escolar, a gente incentiva, claro que a gente vai incentivar essas crianças a brincar, mas após
os 6 anos, ela deveria ser regular já, 60 minutos por dia. E tem alguma atividade física, assim, que seja melhor, no caso, para asma, para alguma condição? Não, as atividades, aí a gente orienta muito a atividade aeróbica, né? Mas a criança, a partir dos 6 anos, ela pode sim fazer atividades que a gente fala que vão reforçar a musculatura. Não é ir para academia, tá? Mas na orientação correta seriam 7 vezes por semana, 60 minutos por dia, e 3 vezes na semana essa criança ela deveria fazer atividades que fortaleça a musculatura, que seria o quê? Na pracinha, aquele que pendura e vai andando para fortalecer a musculatura do braço. Então, a partir dos 6 anos já tem essa orientação também, né? Legal. Mas não tem uma atividade Algo física. específico, não. tipo natação, essas coisas. Todas elas vão sendo moderada, intensa, já ajudaria. E propriamente na asma, a gente só contraindica uma atividade física se o paciente está em exacerbação, em crise, né? Então, se o paciente está em crise, ele está com dificuldade para respirar, ele está com chiado, bom, naquele momento, ele não vai realizar atividade física. Mas assim que ele melhorar, e a gente tem que trabalhar para que ele melhore, para que ele não tenha essas crises, para que ele consiga fazer todas as atividades físicas que ele quiser, inclusive para diminuir a chance dele ter crise, né? E era isso que eu ia te perguntar, se tem alguma situação, assim, algum sinal onde a atividade física seja contraindicada. Só se o paciente estiver realmente em exacerbação, em crise de asma. Beleza. E, Shana, assim, agora, como um fechamento, eu queria te perguntar o que tu espera, assim, do futuro para os teus filhos, para ti, como profissional? O que tu vê, assim, como propósito daqui para frente, assim? Então, né, como profissional, eu espero que eu dê conta de tudo, né? Então, todas essas minhas versões, mãe, esposa, médica, professora, dona de casa, espero que eu consiga, né, conciliar. Claro que o meu maior papel é ser mãe, né? Então, esse é o papel que me deixa mais completa e tudo que eu faço é pensando neles, né? Eu quero muito que eles tenham muito orgulho de mim quando eles crescerem. Então, eu acho que ali é onde eu sou mais realizada, né? Profissionalmente, espero que eu continue dando conta disso tudo. E como mãe, assim, eu espero que eles um dia realmente tenham orgulho de mim, né? Que eu vou estar sempre aqui, né? Eu sempre digo isso para eles. Eu quero eles exatamente como eles são. Eu não quero mudar eles. Eu só tô aqui para mostrar os caminhos para eles e sempre acolher, né? Então, todas as demandas eu vou estar aqui, eu vou, né? Acho que amor e atenção para eles nunca irá faltar. Mas eu me vejo num futuro, assim, né? Talvez que eu já estou tentando organizar, podendo também priorizar mais essa parte, podendo ficar mais tempo com eles, né? Então, nós temos uma meta em casa, assim, que até os 40 anos, eu tenho 37, então até os 40 é a nossa meta de casa que eu vou trabalhar mais, né? Mas com 40, assim, a minha ideia, eu vou segurar e vou estar com o meu mais velho entrando na adolescência, e aí eu acho que eu preciso ficar mais próximo, né? É uma fase bem desafiadora. Se bem que eu penso assim, que quando ela ali tiver uns 50 anos, ela ainda vai ser minha bebê. Ou ainda pegar no colo. Eu acho que agora eu entendo a história de que pra uma mãe e um pai, o filho nunca vai crescer, assim, tipo... Sabe? Não, os meus já estão 9, 7 anos e eu passo pegando eles no colo, carregando, chamo eles de bebê. Cheirinho, coisa boa. Shana, muito obrigada, tá? Por tu ter disponibilizado o teu tempo, deslocado até aqui, se deslocado. Gostei muito de conversar contigo, assim, tu trouxe muita informação relevante. Eu acho que essas informações são super importantes da gente passar para as pessoas, né? Até para acalmar o coração dos pais, né? Para entender que calma, tá tudo bem, né? Existem situações e situações, né? Que é importante a gente ter um profissional para confiar e que possa contar, né? Não sair aí medicando à toa ou suspendendo a medicação sem rumo, como se diz, né? A importância de ter alguém para confiar, assim, é bem, bem bom. E para finalizar, eu queria te pedir, assim, para deixar um recado para os pais, as mães que estão aí, né, nos ouvindo, nos assistindo. Também queria pedir para te deixar os teus contatos, como as pessoas podem te achar. Então, eu acho que é uma época do ano, então, que ainda nós vemos muitas crianças doentes com sintomas respiratórios. Então, o principal, assim, para a gente ter uma saúde, né, adequada nas crianças é
ter uma dieta equilibrada, balanceada, manter sempre a hidratação dessas crianças, um sono regular, atividade física, né? São todas as coisas que a gente foi pontuando hoje, né? Não expor essa criança ao cigarro, né? Não expor essa criança a tudo que queime lenha, né? Lareira, fogão a lenha, churrasqueira. Manter todos os ambientes da casa arejados e com incidência de luz solar. Controlar a umidade, né? Manter o calendário vacinal em dia. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Muito carinho, amor e afeto. E eu acho que é uma fase da vida onde as crianças, né? Principalmente até os 5 anos, ficam mais doentes. Mas vai passar, né? Todos passamos por isso, né? Todas as crianças ficam nesses primeiros 5 anos mais doentes e depois passa, né? Então, acho que a gente tem que calma, tem que saber identificar, né? Os pais precisam saber identificar quais são os sinais e sintomas que realmente eu não posso esperar. Isso eu tenho que correr. Mas na dúvida é para consultar, né? Todos os pediatras, pneumopediatras, eles também estão ali para orientar, né? Então, em pediatria, a gente faz consulta de puericultura, que é promoção de saúde, é ensinar tudo isso para os pais, principalmente pais de primeira viagem, quais são os sinais e sintomas de gravidade que não pode ser esperado. Então, na dúvida é para consultar, sim, né? A gente fica muito perdido como pai de primeira viagem, né? A gente não sabe exatamente o que tá certo, o que não tá, daí vai informação no Instagram, daí daqui a um pouco você se apavora, enfim. Por isso que eu acho que tu ter uma pessoa para contar, um profissional assim, pessoal para contar, não no sentido pessoal de relação pessoal, mas assim, que eu posso contatar aquele pediatra para eu ir consultar, é muito melhor do que tu ir atrás de informações que às vezes não são seguras, né? Então, tipo, ir atrás de uma informação do Instagram de alguém que você não sabe quem é. Então, ter alguém para te atender, isso é muito bom, né? Exatamente. E como que as pessoas podem te encontrar? Então, na clínica CME em Ijuí, né? O telefone é 3332-7331. Legal. E também na Unijuí, né? Também. Então tá, Xana, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, de verdade. Adorei conversar contigo. Obrigada. Pessoal, estamos encerrando o nosso episódio do podcast Entre Papéis. Se inscreve no nosso canal, curte lá, compartilha. Essa ajuda de vocês vai fazer com que o podcast chegue a mais pessoas e, consequentemente, a informação também. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.